estar puxando o cordão nesse segundo semestre, que agradeço muitíssimo a sua participação e disponibilidade, e mande um abraço a todos. Então, a doutora Sena, que não vai poder participar porque está na estrada, mandou aqui uma mensagem para você, dizendo que ficou muito feliz que você vai fazer a aula inaugural dessa segunda temporada, né? Espero que essa série, que não é do Netflix, é do Pronto Socorro Central, ela tenha ainda muitas edições aí. Então, bem-vindo, boa noite, a palavra está com você, Rogério. Obrigado, Pedro. Eu quero agradecer aqui diretamente ao Pedro Veronese, que teve a ideia, não só a ideia, mas como a realização dessas temporadas científicas. Eu, em determinado momento, fiz um papel parecido com ele, só que a gente fazia jantares do serviço de emergência na época, lá nos anos 90, por ali, e a gente se encontrava, era muito gostoso, era uma delícia. A gente se encontrava, o Dr. Valdir, a doutora Sandra, o Afonso, o Paulinho, o Silvio, todo mundo estava presente e a gente fazia umas aulas presenciais. Não podemos fazer presenciais, mas foi muito bom ter essa oportunidade de todos se encontrarem na segunda-feira, pena que é na segunda, porque eu estou sempre de plantão. Não à toa, estou aqui na salinha do pronto-socorro, deixei até o aparelhinho do eco aqui atrás para vocês verem, porque faz parte do cenário que nós vamos conversar. Realmente, o Pedro Veronese falou que eu sou mais experiente. Não sou mais experiente, sou mais velho mesmo, mas não mais experiente. Duvido, eu tenho muita gente mais experiente que eu. Eu percebo, vocês vão todos perceber que ao longo do tempo a gente vai ficando mais burro, não mais experiente. Talvez mais experiente sim, mas a gente vai perdendo um monte de detalhamento das patologias de emergência, mas ao mesmo tempo o feeling vai ficando cada vez melhor. Essa aula aqui, eu vou falar de dois aspectos. A ecocardiografia na sala de emergência, que eu acho que é o que muitos de vocês interessam, e eu vou até reservar um pouco para o final, se alguém quiser algum interesse especial, e vou falar também da ecocardiografia nas patologias que aparecem na emergência. Então, tem muita coisa de ecocardiograma mesmo, de patologias que aparecem na emergência, porque talvez alguém aí esteja esperando que eu vá dar um curso de point of care, e não é bem isso que eu vou fazer, para tentar fazer isso em 30 minutos. Então, vamos começar com a síndrome coronariana aguda, com supra e sem supra, e qual é o papel do ecocardiograma na síndrome coronariana aguda. Nós vamos poder usar para triagem dos pacientes com suspeita. Então, dor torácica na sala de emergência pode ser um grande papel do ecocardiograma, porque você, se tiver sem alteração eletrocardiográfica e tiver uma alteração segmentar da contratilidade numa parede específica, no momento da dor, isso praticamente é o diagnóstico, a não ser que o paciente já tenha alteração segmentar prévia. Se tiver infarto, a gente estima o tamanho dessa alteração da contratilidade segmentar, avalia a função ventricular, avalia complicações do infarto, avalia como ficou a reperfusão pós-trombólise ou pós-angioplastia, e identificação de local de gravidade da isquemia com os pacientes que tinham isquemia prévia. Então, isso aqui é só uma amostragem do modo M, que fica fácil de vocês verem. Isso aqui é a parede anteroseptal. Vejam a contratilidade em diástole e em sístole, em diástole e em sístole. E vejam aqui a parede inferolateral, que é a parede contraposta da parede anteroseptal, e vocês vão ver aqui que aqui não há mais essa contratilidade. Portanto, aqui é uma área fibrótica, uma área que não contrai ou relaxa conforme a parede anteroseptal. Então, aqui modo M de um paciente com infarto inferolateral. Aqui, como que a gente faz para medir realmente a função ventricular na doença coronária? A doença coronária, quando ela tem alteração segmentar, a fração de ejeção deve ser medida através do desenho das bordas endocárdicas do ventrículo esquerdo, que em diástole e em sístole. Aí, esse desenho das bordas ele vai dividir em vários discos, que são esses pequenos discos, para fazer um cálculo, porque fica muito mais fácil para o computador calcular a área e o volume de um retângulo do que de uma forma que não tem uma forma geométrica específica, uma fórmula geométrica específica. Então, ele calcula o volume de cada disco desse, depois soma tudo e dá o volume
final, tanto da diástole quanto da sístole, e assim a gente consegue ter a fração de ejeção. Essa aqui é uma metodologia muito mais recente, que a gente usa em alguns casos de patologias da emergência. Então, o paciente que chega com um quadro de uma dispneia muito grave, com a função sistólica preservada, por que será que ele tem essa dispneia? É coronária, não é coronária? Quando você vê aqui nesse quadro aqui de strain, que é uma análise da deformação miocárdica, vocês podem ver no bullseye, que é essa figura toda vermelha, que nesta região aqui, a porção basal e média da parede inferolateral e da parede dorsal, vocês podem ver que ficam mais clarinho. Portanto, tem uma área aqui que tem uma deformação reduzida. Então, a gente consegue determinar, igual como no mapa polar da cintilografia, a região que possa estar sofrendo mais e correlacionar com a artéria obstruída. Então, o strain pode ser utilizado nessa forma. Aqui é uma outra utilidade, que é o ecocardiograma com contraste. O contraste ecocardiográfico é uma realidade que vem se apresentando cada vez mais. A gente não usa isso de rotina, mas vai começar a usar muito em breve. Então, veja só, se tem uma suspeita de um trombo na ponta, você pode usar o contraste ecocardiográfico no ventrículo esquerdo e a imagem negativa é a imagem de um trombo. Aqui é um paciente que fez o contraste para analisar melhor das bordas. Na Europa, nos Estados Unidos, se tiverem apenas duas bordas que não estão sendo bem vistas, eles já usam contraste em quase todos os pacientes, tanto no repouso quanto na ecocardiografia de estresse. Esse daqui é um paciente que foi utilizado para ver perfusão miocárdica. Então, você, dependendo você injeta o contraste e tenta analisar a perfusão e a contrastação das bordas endocárdicas. Isso pode ser feito em repouso, mas pode ser feito também sob estresse. Então, vejam esse exemplo aqui de um paciente que tinha uma lesão importante na DA. Houve uma injeção de contraste aqui durante o repouso e durante o esforço foi injetado e o paciente tem uma resposta subendocárdica boa até aqui, e nessa porçãozinha bem pequenininha aqui ficou escuro, ou seja, o contraste ecocardiográfico não atingiu, mostrando que há uma isquemia nessa região. Então, são imagens de perfusão, imagens que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo. Em relação a complicações mecânicas do infarto, vocês podem ver aqui, por exemplo, uma insuficiência mitral muito grave de um paciente que tinha uma disfunção dos músculos papilares ou de um dos músculos papilares secundária à isquemia. Esse paciente aqui, no corte parasternal do eixo longo, do ventrículo esquerdo, mostrando uma insuficiência mitral com átrio esquerdo pequeno. Isso denota uma insuficiência mitral aguda. Esse é um outro paciente que o infarto furou o septo interventricular. Então, aqui está o ventrículo esquerdo, aqui está o ventrículo direito, e a gente está vendo aqui a passagem do Doppler colorido através de uma comunicação interventricular isquêmica. Esse é um outro paciente nosso que, por conta do infarto, ele teve um aneurisma apical e um aneurisma na parede lateral também, que vocês vão ver melhor no próximo slide. Então, em diástole, às vezes você não consegue enxergar adequadamente. Na sístole, há uma expansão sistólica, em vez de uma contração, ocorre uma expansão dessa região. Então, isso aqui configura um aneurisma apical. E aqui o aneurisma lateral na fase sistólica, expandindo a parede lateral. Não podemos confundir aneurismas com os pseudoaneurismas. O pseudoaneurisma, na verdade, é uma ruptura do músculo cardíaco e o sangue fica contido no espaço pericárdico. Então, quando você vê isso fica bem claro que o ventrículo vinha aqui, ele rompeu aqui, continua aqui embaixo, e essa porção ficou em comunicação contida pelo espaço pericárdio. É óbvio que é uma grave urgência, que a maioria dos pacientes morre quando tem ruptura do coração, mas dependendo de uma ruptura não tão grave como essa daqui de um paciente nosso,
ele não se expande tanto e o pericárdio contém esse sangue até que a gente consiga fazer a cirurgia e corrigir isso daí. Bom, outra utilidade do ecocardiograma na emergência, e muito mais atual, ainda em pesquisa, uma pesquisa que envolve o INCORE, a gente esteve envolvido junto nessa pesquisa, houve um desenvolvimento chamado sonotrombólise. Então, a ideia é o seguinte, na fase aguda do infarto, tem o coágulo e a placa. Injetando-se microbolhas, uma solução agitada, e utilizando um contraste nessas microbolhas, elas vão quebrar. E elas vão gerar dois tipos de energia, que é a energia térmica e a energia mecânica, de bolhas em movimento. Isso ajudaria a romper ou a destruir o coágulo vermelho que está dentro da placa. Acontece que isso não é uma medida definitiva. A proposta da sonotrombólise é que o paciente chegue no pronto-socorro com um eletro, com infarto com supra, enquanto ele faz a sepsia, ele faz a tricotomia, ele já está ocorrendo a sonotrombólise, que é imediata. Basta injetar o contraste e colocar o aparelho de eco no tórax do paciente. Quando a hemodinâmica chega, chama o paciente para a sonotrombólise. Ele vai, coloca o stent e volta para completar até 1 hora de sonotrombólise. Isto tem mostrado já, nos primeiros trabalhos já publicados em New England, redução de mortalidade, redução de tamanho de infarto, e então são desfechos duros. Ainda não é uma técnica acessível ou fácil de se fazer, tem vários problemas técnicos no meio, agitar a solução, tem maquininha para agitar, etc. Mas isso pode ser feito até para tratamento pré-hospitalar. E isso é o que esse estudo tem um braço de desenvolvimento. Bom, outra possibilidade de identificação do local e gravidade da isquemia. Fazendo um teste ergométrico ou um eco com dobutamina, naqueles pacientes que têm uma dor torácica, que ainda não tem definida a doença coronária através do cateterismo, a gente pode fazer o eco de estresse. A gente está aqui na Santa Casa com aparelhagem, tanto para fazer o estresse físico, como eu mostrei aqui, eu fazendo um teste ergométrico, como o estresse farmacológico com dobutamina. Então, se tiver doente que chegou à noite, tem uma dor atípica ou uma dor tipo B, sem dúvida, não alterou enzima, o eletro é atípico, tem alterações inespecíficas, nada melhor do que indicar para o próximo dia útil um eco de estresse, que pode ser feito com estresse ou com dobuta, dependendo de cada caso, para a gente determinar se ele tem uma área sob risco, uma área isquêmica que mereça evoluir para um cateterismo ou pode ser dispensado com toda a segurança. Outra utilidade do ecocardiograma é a avaliação hemodinâmica. A gente pode ver bem a função dos dois ventrículos, do direito e do esquerdo, o débito cardíaco e a avaliação da veia cava inferior. Para vocês fica um pouco mais fácil falar um pouco mais da veia cava inferior, porque já é de rotina de vários de vocês. A gente coloca o transdutor na janela epigástrica ou na janela subcostal. De preferência, vocês tentem ver primeiro a veia cava e a aorta no corte transverso, depois, como esse está aqui, no corte longitudinal e medir aproximadamente a 1 centímetro da cavidade atrial direita. E se você tem uma veia cava em torno de 2 centímetros a menos do que 2 centímetros, significa que o paciente não está congesto. Abaixo de 1 centímetro, costumam ser pacientes bem desidratados. E acima de 2,1, 2,2 centímetros, pacientes congestos. E nós vamos ver, então, a variação respiratória. Esse aqui é um aparelhinho nosso, portátil, que a gente faz à beira do leito. E olha que imagem bonita. Aqui é uma veia cava que não varia com a respiração. É uma veia cava inchada, túrgida, e que não tem variabilidade respiratória. Depois eu posso mostrar para vocês também, se tiver interesse, como que a gente faz a avaliação do débito cardíaco através do VTI
da medida da via de saída do ventrículo esquerdo, eu acho que são coisas muito específicas e com muitos pitfalls, com muitas dificuldades técnicas para uma pessoa que não é ecocardiografista fazer. Mas eu trouxe, se alguém tiver interesse, eu mostro. Vamos falar um pouco também, então, tem neuro aqui na sala, e de pesquisa de foco emboligênico. Então, aqui é um eco transesofágico, que pode ser feito nos pacientes de emergência, um paciente que tem um AVC, por exemplo, criptogênico ou supostamente criptogênico, para procurar ver se tem um forame oval, e aqui a injeção de microbolhas, para ver se elas passam do ato direito para o esquerdo. Não esqueçam que a injeção é feita na veia, ela vai para o ato direito, e normalmente a pressão do ato esquerdo é maior que do ato direito. Então, se tiver um fluxo comum, é o fluxo da esquerda para a direita. Então, como é que a gente faz? A gente injeta solução salina agitada, ela vem do braço até o ato direito, e a gente tenta fazer com que o paciente aumente a pressão do ato direito. Ou aperta o abdômen para forçar a pressão da veia cava, ou dobra as pernas, ou pede para o paciente tossir se estiver acordado, e pode ser feito tanto pelo esofágico como pelo torácico. Outro tipo de pesquisa de foco emboligênico, vejam aqui uma fibrilação atrial de alta resposta, e aí a gente vai para o eco e encontra o quê? 2 átrios enormes, ventrículos normais e os 2 átrios bem grandes. Então isso já aumenta o risco do paciente que teve um AVC de ter como foco emboligênico os átrios. E aí no eco transesofágico a gente consegue encontrar então um trombo aderido somente no apêndice atrial. Cuidado quando vocês forem procurar trombo no átrio esquerdo. O átrio esquerdo, em geral, ele se esvazia bem para o ventrículo esquerdo e não costuma formar trombo na parede livre se não tiver uma valvopatia, como eu vou mostrar mais para frente. Então, o apêndice atrial esquerdo, que praticamente a gente só consegue ver no esofágico, é um o local de procura de trombo. A outra pesquisa de foco emboligênico, vejam isso aqui, é um caso de uma miocardiopatia não compactada, um miocárdio não compactado. O caso nosso também, que a gente teve, que vocês podem ver umas entradas aqui, como se fossem túneis no ventrículo esquerdo. Existem vários critérios para isso. Em geral, o paciente tem uma disfunção grave do ventrículo esquerdo, e essa disfunção grave é associada com esses túneis por onde o sangue passa e fica retido. E aí começa a formar microtrombos que podem soltar e ter fenômenos embólicos. Então aqui um miocárdio já bem baleado, um miocárdio grande, disfuncionante e com formação de trombo. Outro local que a gente deve pesquisar trombos de fonte emboligênica, principalmente para membros inferiores, mas também no AVC, na aorta ascendente, na crosta da aorta e na aorta torácica descendente. Aqui é feito pelo esofágico. Veja o material de placa aterosclerótica bastante denso nessa região, e aqui uma placa complexa, exulceração, parede irregular na aorta torácica descendente, num paciente que teve uma embolização distal. Outra patologia na emergência que também merece uma avaliação ecocardiográfica de urgência é a dissecção de aorta. Então, esse daqui é um eco transesofágico de um paciente que tinha uma lâmina de dissecção aqui dentro da aorta. A aorta vem daqui até aqui, aqui é o átrio esquerdo, e aqui é uma dissecção da aorta ascendente. Também aqui a válvula aórtica calcificada e a lâmina da dissecção, o flap de dissecção, partindo desde a porção da aorta ascendente. Esse é um outro caso nosso que tinha um aneurisma na aorta ascendente. A gente não deve confundir dissecção com aneurisma. A dissecção é um problema da íntima média. Pode ou não ter aneurisma. Então, chamar aneurisma dissecante é um nome complicado. Este caso aqui que eu estou mostrando é um aneurisma com dissecção, aneurisma dissecante. Mas a maior parte das vezes a gente não vê aneurisma, a gente vê só a dissecção da aorta. Vejam como é que fica no ecocardiograma, que é o átrio esquerdo, a válvula mitral, o ventrículo esquerdo, o septo, o ventrículo direito e a aorta. A aorta deveria ser só isso aqui, ó.
Então, toda essa, do 1 ao 2 aqui, 75 milímetros, um aneurisma enorme aqui na porção ascendente da aorta. Esse aneurisma dilatou o anel e vocês podem ver aqui que os 3 folhetos da válvula aórtica que estão colocados aqui, esse aqui é folheto coronariano direito, folheto coronariano esquerdo e folheto não coronariano. E vocês podem ver que existe um biquinho aqui, que é uma falha de coaptação desses 3 folhetos. Só de olhar isso aqui a gente sabe que tem uma insuficiência aórtica grave. O eco esofágico desse paciente mostrava não somente a dilatação da aorta ascendente, mas a insuficiência aórtica e a lâmina da dissecção. Foi aqui exatamente esse foi o ponto, esse pedacinho branco que rompeu a camada íntima por onde o sangue passou e vazou. Então, olhem aqui o ponto inicial da dissecção, um pouquinho mais acima, a lâmina da dissecção, uma imagem bem parecida com o que a gente vê na tomografia, com bola de tênis, a luz verdadeira menor e a luz falsa maior, pressionando a luz verdadeira. Esse paciente, então, aqui a luz falsa, e olha só a luz verdadeira como fica pequenininha e pressionada pela luz falsa. E por conta dessa pressão, dessa compressão extrínseca da luz verdadeira, que podem ocorrer complicações como hipotensão, como perda de pulso, como trombose e todas as complicações que a dissecção pode provocar. Partindo para a próxima patologia, embolia pulmonar, o ecocardiograma ele tem um papel fundamental. Muitos desses pacientes não conseguem ir para angiotomo por instabilidade e o eco pode determinar. Eu quero que vocês saibam que 50% dos pacientes que têm embolia pulmonar, 50% têm o eco totalmente normal. Portanto, depende da carga, da quantidade de vasos acometidos e do grau de hipertensão pulmonar, da repercussão de cada paciente. Então, o que nós vamos encontrar é um aumento das cavidades direitas. Vejam que o ventrículo direito maior que o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo direito está do mesmo tamanho do ventrículo esquerdo, 1 para 1, ele já tem um aumento discreto. E quando ele está maior, ele já tem um aumento no mínimo moderado ou grave. E olha o átrio direito também maior do que o átrio esquerdo. Além disso, através do Doppler contínuo, a gente consegue medir o gradiente entre o átrio direito e o ventrículo direito, e somando isso com a avaliação da cava, a gente faz a estimativa da pressão da artéria pulmonar. Então, conseguimos aqui, nesse caso aqui, 45 de gradiente, a gente vai somar 10, 15 ou 20 de átrio direito, dependendo de como estiver a cava. Essa é uma outra avaliação que praticamente, não é, mas é praticamente patognomônico da embolia pulmonar, que é o sinal de McConnell. O sinal de McConnell é quando você tem uma acinesia da parede livre do ventrículo direito e uma normocontratilidade do ápex. Então, o ápex funciona e o resto do ventrículo direito fica parado. Então, vocês podem ver que o ápex está fechando aqui está aberto, aqui está fechado, mas a parede livre do ventrículo direito fica parada. Isso daí é praticamente patognomônico. Se tiver quadro clínico, vocês podem fechar como embolia pulmonar. Outra patologia interessante da gente mostrar aqui é o tamponamento cardíaco. A gente tem que diferenciar o tamponamento do derrame pericárdico até grave. Porque tem pacientes que têm uma quantidade de derrame pericárdico não tão importante assim, mas leva a repercussão de acordo com a velocidade da instalação desse derrame pericárdico. E tem outros que mesmo tendo uma velocidade lenta de instalação, o derrame pericárdico foi pingando, formando, em algum momento ele pode tamponar. Então, o que é o tamponamento? Não é ter um derrame pericárdico grande. O tamponamento é quando há uma transmissão das dificuldades das pressões das cavidades direitas e redução do débito cardíaco da direita para a esquerda. Portanto, tem repercussão hemodinâmica pela restrição diastólica do ventrículo direito, que é a cavidade que tem menor pressão em geral. Então, vejam aqui, ventrículo esquerdo e direito, átrio esquerdo e aorta,
e um derrame pericárdico aqui bem grande. Mesmo paciente, derrame pericárdico que passa aqui na parede anterolateral, passa aqui na porção superior do átrio esquerdo e do átrio direito. Então, aqui já é um derrame grande. Vejam aqui uma lâmina de 32 milímetros, junto aqui do ventrículo esquerdo, um derrame pericárdico grande. A avaliação da repercussão, ela é feita através da avaliação dos fluxos. Podemos sim, na imagem de bidimensional, ver o ventrículo direito totalmente fechado, mas aí já fica muito fácil de fazer. E essa é a fase mais difícil, que precisa ter muita, mas muita experiência. Por quê? Quando o paciente está nessa situação, ele está numa situação grave, ele não consegue respirar, não consegue falar direito, e a avaliação de fluxos com a variação respiratória, com paciente muito taquicárdico e que não consegue respirar direito, fica muito prejudicada. Mas a teoria significa que, durante a inspiração profunda, teria que ter um aumento do enchimento do lado direito e uma redução menor do que 20% ou 30% do lado esquerdo. Quando o paciente está tamponado, ele não consegue dilatar, ele não consegue receber o volume do lado direito, ele não passa esse volume para o lado esquerdo. Então, essa redução fisiológica do fluxo mitral durante a inspiração se dá muito maior do que 50%. Então, vejam vocês aqui que o paciente foi inspirando e o fluxo mitral caiu muito mais do que 50%, tanto da onda E quanto da onda A. Então, aí configura um aumento acima de 25% ou acima de 50%, para ser mais específico, demonstra uma repercussão hemodinâmica do derrame pericárdico, vocês estão vendo o derrame pericárdico aqui, e demonstra que o paciente está tamponando. Em relação a valvopatias na sala de emergência ou nos pacientes da emergência, a gente pode fazer bastante coisa. Veja aqui um paciente com uma doença reumática, uma válvula mitral com folheto anterior em abertura em cúpulo, folheto posterior restrito e calcificado. Um aumento importante do átrio esquerdo devido a uma estenose mitral, ventrículo esquerdo preservado, a calcificação da válvula mitral e o átrio esquerdo muito grande. Esse paciente, quando foi fazer o esofágico, ele tinha um trombo aderido à parede do átrio esquerdo, diferente que eu falei da filtração atrial, porque na estenose mitral o paciente não esvazia o átrio esquerdo. Então, fica fácil formar trombo na própria parede. Vejam aqui 2 trombos na parede do átrio esquerdo e uma estenose mitral, uma dupla lesão mitral reumática. Olha aqui os 2 trombos no eco torácico. É muito difícil ver trombo no átrio esquerdo. Então, quando vocês pediram um exame que queiram ver trombo, em geral, é melhor procurar pelo esofágico. Esse tipo de trombo aqui no eco torácico, só esses trombos muito gigantes mesmo. E nos casos de insuficiência mitral. Já estou partindo para o fim das patologias. A endocardite é uma das principais fontes de solicitação de ecocardiograma para a gente na sala. Qualquer paciente com febre ou com quadro clínico, há bastante solicitação. E aqui vocês vão ver vegetações como elas são, aqui no eco esofágico, aqui um paciente com válvula aórtica bicúspide, aqui no esofágico uma vegetação tricúspide muito grande e disforme e uma insuficiência aórtica secundária à vegetação. Aqui também uma vegetação no eco transesofágico, no folheto anterior da válvula mitral, provocando um jato regurgitante bem grave, e o eco 3D, mostrando uma vegetação aqui, entre o A2 e o P2, e a vegetação aqui são essas excrescências que tem no eco tridimensional. Falo para vocês, hoje a gente já está fazendo eco tridimensional transesofágico na Santa Casa, mais ou menos de rotina, ou seja, mesmo quando vocês não pedem o eco tridimensional, a gente tem feito, vocês vão começar a procurar as imagens e ver uma imagem igualzinha a essa daí que eu acabei de mostrar. Aqui também uma vegetação bem grande na válvula mitral, outra vegetação na válvula mitral,
aqui uma vegetação na válvula aórtica e uma vegetação na válvula aórtica também. Esse aqui é um paciente nosso, recente, que a gente foi com aquele aparelhinho bem portátil na beira do leito, e vocês estão vendo aqui ventrículo esquerdo, ventrículo direito, a aorta e a vegetação na válvula aórtica se projetando para dentro do ventrículo esquerdo. Esse daqui é um eco tridimensional de um paciente que tinha uma prótese mitral e fez um leak. A vegetação abriu um vazamento periprotético. E aí o eco transesofágico ajudou o hemodinamicista ao fechamento percutâneo desse líquido. Vocês vejam como ficou o resultado do fechamento percutâneo desse vazamento. O eco na parada cardiorrespiratória foi estudado por um colega aqui que trabalhava na UTI, que fez eco no Dante, que era o Uri. Ele fez uma tese de doutorado sobre isso, demonstrando que esses aparelhos portáteis, aquele que eu mostrei nosso e esse aqui que tem na literatura, poderiam auxiliar os pacientes na parada ou pós-parada, para você ver tanto a etiologia da parada quanto o motivo, como ficou o pós-parada em relação à função ventricular. Eu vou descompartilhar, e eu falei para vocês que eu trouxe mais algumas coisinhas, mas só pelo tempo eu vou interromper, e se alguém quiser fazer pergunta, eu complemento a partir disso daqui. Vocês vejam que eu procurei não trazer nada teórico, eu trouxe muita imagem, e acho que esse era o objetivo mesmo, para que vocês possam se familiarizar. Vocês conhecem essas patologias, mas se familiarizassem com a possibilidade do ecocardiografia, tanto na sala de emergência, quanto a solicitação para a gente fazer na sala do eco e ver essas patologias acontecendo. Então, quero agradecer já e deixo aberto aí para as perguntas. Maravilha, doutor Rogério. Obrigado aí pela apresentação. E vamos abrir aí a pergunta dos colegas, mas enquanto o pessoal vai pensando aí nas perguntas, eu queria te fazer uma pergunta, queria ouvir a sua opinião e a sua experiência, ou se tem alguma coisa de literatura. Hoje em dia, não o ecocardiograma, mas o ultrassom point of care está muito na moda, e, enfim, e ele vem complementando aí a formação dos emergencistas e por aí afora, né? Eu queria saber, com a sua expertise, quantos exames você acha que um médico sob supervisão ele precisaria ter para fazer um ultrassom point of care básico, para ver coisas básicas do tipo derrame pericárdico, tamponamento, disfunção de VD, algumas coisas sugestivas de TEP. Então, qual que é? Eu não sei se tem esse número na literatura, né? Mas se não tiver um número, em relação à sua experiência, o número de exames que um médico sob supervisão, né, um médico assistente sob supervisão precisaria para ter uma curva de aprendizado para fazer um ultrassom point of care básico aí à beira-leito, Rogério? Sim, esse número o número é 40, mais ou menos, tá? Uhum. E, assim, o que a gente viu, né? A gente já fez um curso de point of care, muitos de vocês participaram desse curso. Nós vamos fazer outros, é só a pandemia deixar, já estava tudo pronto, agora temos máquinas novas e tal, nós estamos bem aparelhados hoje no Eco da Santa Casa, e a gente consegue fazer tranquilamente isso, né? Como a gente fez num sábado, dá para fazer para todo mundo. E nesse curso, ele tem uma parte que é hands-on, dá para fazer 2, 3 casos, é óbvio, mas precisa de pelo menos uns 40 casos supervisionados para a pessoa poder entender o que se faz, porque é muito fácil olhar, fazer, agora pôr a mão é muito mais difícil. Na hora que vai colocar a mão, a coisa complica bastante. E o que eu posso dizer é que a partir da hora que eu me lembro quando a gente fez o curso, aumentou e não diminuiu o número de pedidos de eco para a gente na sala do eco. Eu achei que ia me ajudar, ia falar, bom, eles vão ficar satisfeitos com o point of care e vão pedir só quando for realmente necessário, mas não foi isso que aconteceu.
gerava mais dúvida, gera mais dúvida, e aí sim as pessoas se interessam em saber o que o ecocardiografista vai dizer, até para confrontar e ver se o que ele achou lá tem a ver com isso, né? E a gente vive isso todos os dias, não se importa nem um pouco de fazer, mas precisa de bastante treinamento. Não é fácil, parece, mas não é fácil. Os Perfeito. cursos, viu, Pedro? Os cursos são muito. Eu já participei de vários, dando aula, montei a apostila e tal. Tudo parece muito lindo, maravilhoso. Alguns custam muito caros, mas na prática, isso, no meu ponto de vista, não habilita totalmente a pessoa a sair fazendo. É um primeiro passo. Depois ele tem que fazer, eu acho que teria que ter, sim, esses 40 exames supervisionados, que pode ser feito inclusive na sala do eco, porque os pacientes vêm para lá, e depois, aí sim, eu acho que a pessoa pode começar a fazer sozinho. Resumindo, os cursos são muito bons para quem recebe o valor da inscrição, né? Perfeito, tanto que o nosso foi de graça, lembra, né? Então fica a dica aí para os residentes, inclusive, né, eventualmente fazerem o eletivo, uma parte do eletivo que eles têm lá no ecocardiograma para pegar essa expertise aí. Eu acho que seria uma dica importante aí. Os R2 têm vindo no mês que eles fazem aquele auxílio lá ao pessoal do pronto-socorro e está indo muito bem. Quem não se interessa não aprende nada em qualquer coisa, né? Mas Sim, quem se interessa, nesse mês dá para ver bastante coisa. Não põe a mão, mas vê bastante coisa. perfeito. Tá aberto aí para perguntas. Quem gostaria de perguntar, tirar dúvidas, opiniões? Boa noite, chefe. Boa noite, doutor Pedro. Fala aí, João. Boa noite. Tudo Fala, bem? João. Aqui é o João, residente da medicina de emergência. Eu tô com uma dúvida com relação a esse caso, né, do endolique, avaliação com ecotransesofágico 3D. A gente tem uma paciente lá na UTI OMB que a gente tem essa hipótese diagnóstica para ela. É um caso muito interessante, na verdade, que a gente tá tentando descobrir uma fonte de sangramento para ela, porque ela tá sangrando pela via da traqueostomia. A gente está discutindo isso de forma multidisciplinar, com diversas especialidades, com a vascular, com cirurgia de cabeça e pescoço, tórax, tem intrigado bastante. A gente descobriu uma possibilidade desse vazamento dessa prótese por conta de uma angiotomo. Gostaria de saber a minha dúvida, na verdade, comparado a esse método de ecocardiograma transesofágico com relação à angiotomografia, qual seria a superioridade do método? Então, vê só, você está falando de uma prótese, uma endoprótese vascular, em que porção da aorta que está essa paciente? Porção da horta ascendente. Ascendente ou da crosta? Isso. Da Então, porção da horta ascendente mesmo. o ecocardiograma esofágico ele tem um problema, ele é cego, praticamente cego na crosta da aorta. Então, se for na aorta ascendente, perto da válvula aórtica e no começo da aorta ascendente, o eco é excepcional, a visão é maravilhosa do ecocardiograma. E qual é a vantagem? A tomografia, ela faz uma, duas, três injeções de contraste, um, dois, três batimentos. Então, ela tem uma visão espacial completa da aorta, muito melhor do que o esofágico, mas precisa vazar naquele momento. O eco não. A gente fica lá tempo que quiser e o color Doppler vai mostrar se tiver vazamento ali naquela região, se for na horta ascendente. Então, pode ajudar. Entendi, muito obrigado, doutor. Da hora. Quem mais estamos aí? Foncinho, falou que ia falar, tem que falar. Quem mais, pessoal? Quem anda fazendo bastante exame assim? O Renê eu sei que faz, a Laís faz. Quero saber quem mais está fazendo bastante isso. Dos assistentes, doutor Rogério, eu acho que dos assistentes a maior parte tem tentado, né, fazer o exame para ganhar, enfim, curva de aprendizado e então a gente tem visto cada vez mais aí, o Edson tem feito bastante, o Renê, o próprio o Rafa Savioli, quer dizer, todos os assistentes têm tentado fazer para ganhar essa expertise. Então a gente vê cada vez mais o aparelhinho de eco aí da sala passeando lá pelo pronto-socorro, né? Só não esqueçam, olha, tá aqui, só não esqueça de ligar na tomada depois que Sim. usar, porque senão ele perde a bateria, quer dizer, já nem tem a bateria direito, né? Exato. Mas é interessante quando tá a Thaisa, quando tá os outros ecocardiografistas, né, o Castanho, podem dar uma mão
Mas quando eles não estão, também pode vir lá na sala do Expo até 4, 5 horas da tarde. Se tiver alguém, vão ajudar vocês, não tem problema não. Maravilha. Mais alguma questão, pessoal? Bom, se ninguém mais tem nenhuma questão, queria agradecer ao Dr. Rogério, foi professor de todos nós, temos um carinho muito grande por ele. No dia de trabalho dele, ele aqui dando essa aula com a gente. Todo mundo conhece o trabalho que eu estou agora, tranquilo. Agradecer, e a doutora Sandra mandou um beijo a todos, lembrar que eu vou fazer o upload dessa aula para o nosso canal de emergência, então está disponível lá a aula, o certificado eu já mandei para o Dr. Rogério, está registrado, agradecer a todos, então uma boa semana aí a todos. Doutor Rogério, um grande abraço para você, boa noite e boa semana para vocês. Obrigado a todos, estou à disposição de todos aí, quem quiser pode falar direto comigo, precisar qualquer coisa do Eco, liberado já de antemão liberado, tá? Boa, maravilha, abraço a todos, tchau, tchau. Tchau, gente.